Eu vou chamar a Luísa Martins, que está debruçada sobre esse caso desde as primeiras horas do dia. Parabéns por ter obtido essa informação em primeira mão, Luísa Martins. E vamos falar do segundo ponto, uma operação fresquinha, minha, sua e do Telcuri, de que este grupo tinha algumas agendas de anotações. E havia pelo menos o nome de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. A gente não sabe se eles estavam monitorando ou se eles tinham sido pagos para matar os 2 ministros. Mas a simples presença desses nomes em anotações de um grupo de extermínio é preocupante. Muito preocupante, Uribe. Boa tarde para você, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Foi uma operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, inicialmente em uma investigação que apura venda de sentenças, né, um esquema de corrupção entre servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. E aí, ao longo das investigações, salvo engano, em janeiro, foi apreendido na casa de um militar que integraria esse grupo criminoso de extermínio, uma série de anotações, né, que citavam de fato os nomes dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal. E aí, com isso, a PF, os investigadores, foram fazendo um cruzamento de dados entre as informações que havia, né, no processo, e isso levou a uma conclusão de que o advogado, como é que é o nome dele? Roberto Zampieri, desculpa, que havia sido assassinado no Mato Grosso dentro desse esquema de venda de sentenças, ele é uma figura central aí para essa investigação, ele havia sido morto, segundo a Polícia Federal, por agentes desse grupo de extermínio, que, como você disse, Uribe, era autodenominado Comando C4, que era uma sigla para Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, uma agência formada tanto por civis quanto por militares, tanto da ativa quanto da reserva. 5 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal, uma operação que foi autorizada pelo próprio ministro Cristiano Zanin, que é o relator dessa investigação sobre a venda de sentenças nos tribunais, e isso, então, levou, né, a essa operação da Polícia Federal, que não só cumpriu os mandados de prisão preventiva, mas fez uma série de buscas, né, cumpriu mandados de busca e apreensão também, para colher mais informações a respeito desse caso. Por hora, Uribe, o que se tem realmente são anotações, né, menções a esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. É claro que a partir dessas anotações, e sendo esse grupo um grupo que monitorava e até poderia matar autoridades por encomenda, isso se torna, claro, muito relevante, né, para os investigadores descobrir se de fato era apenas uma anotação ou em que medida isso de fato teve algum tipo de monitoramento ilegal, né, ou se de fato eles eram alvos, os ministros de fato eram alvos de uma tentativa aí de assassinato por encomenda. A organização, ela ficou bem caracterizada, segundo fontes que eu pude ouvir a respeito da operação de hoje. Afinal, era um grupo ali formado por mais de 3 pessoas, com funções ali definidas de cada um, e a tabela de preços que foi apreendida também é um sinal bastante relevante da gravidade, né, dessa organização, na medida em que colocava ali preços de acordo com a importância, digamos assim, da autoridade que seria monitorada e eventualmente morta. 250 mil para ministros do STF, 150 mil para senadores, 100 mil para deputados e 50 mil para pessoas que não tinham ali qualquer cargo, né, pessoas comuns. Então, era uma organização que mantinha ali oferecia, digamos assim, esse serviço com base nessa tabela de preços, né, nessa planilha que foi apreendida, e agora vai caber à Polícia Federal, ao longo das próximas etapas dessa investigação, verificar em que medida essas anotações que mencionam Moraes e Zanin, elas de fato significam que houve uma encomenda de monitoramento e morte desses ministros. Então a gente precisa ficar acompanhando para ver os desdobramentos desse caso, Uribe.